Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando todos aí. Vamos lá, nossa convidada Carla Helvas já chegou, inclusive pontualíssima. Sejam muito bem-vindos. Marco Aurélio, bom ver você por aqui outra vez. Ei, Glaucia, não perde uma, não é não? Cris e outros mais. Ei, Tiara, tá aí no Rio, Tiara? Como é que tá? Saudade também. Vamos, hoje a nossa live é um pouquinho mais tarde, né? Vai variando aí os horários, às vezes 7, 7 e meia, hoje 8 e 15. Vocês podem inclusive opinar qual horário que vocês preferem, tá? Normalmente a gente tem mantido aí terça-feira, mas tem variado o horário. Podem opinar, por favor. Ei, Cristina Ferber, muito querida também. Carla Helvas já está aqui, eu colocando ela para conversar conosco. Já está chegando aqui agora. Carla Helvas, acabei de aceitar a sua solicitação. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Oi, Pronto! cheguei. Tudo Tudo bom, Gilmar? beleza? Muito bem, uma boa noite para você. Na verdade, é a Obrigada. primeira vez que eu estou falando assim com a Carla. Né? A gente sempre se Sim, falou se por vemos. telefone, por WhatsApp, mas agora se Uhum. vendo, né? Mesmo que aqui de longe, por vídeo, mas já é bem mais gostoso do que somente pelos áudios, né? Primeiramente, Nossa, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, viu? É um prazer eu que enorme falar com agradeço. você. Eu Que normalmente delícia. começo apresentando aí os meus convidados sob o meu ponto de vista, sob a minha ótica, melhor Uhum. dizendo, mas aí bem rapidinho, né, para depois passar a palavra para você e para você se apresentar então melhor, né? Então eu vou falar, Ótimo. olha só, quem acabou de entrar aqui, ó, quem nos colocou em contato, quem Ah, possibilitou esse esse amigo encontro, João Carlos querido. Ramos, João Carlos Ramos, que muita gente aqui conhece, né? Muito querido João Carlos, pessoa, inclusive, que eu falei essa semana, eu estava falando sobre. Tinha uma estudante de dança que estava perguntando, né, fazendo um trabalho sobre influências na dança. E ela já fez aula aqui Uhum. comigo várias vezes, ela é lá de João Pessoa, Uhum. e ela estava me perguntando, ela queria saber quais eram as minhas influências na dança. E aí eu citei com muito carinho, claro, João Carlos, Companhia Aérea de Dança, Uhum. que foi, sem dúvida, né, uma influência muito importante, né, no trabalho que a gente desenvolveu com a Mimulus posteriormente. E continua sendo, porque é uma pessoa super inteligente, criativa, enfim. E o João Carlos, como é que eu cheguei, como é que eu conheci a Carla? O João Carlos me mandou um dia um podcast, né, que ele fez com a Carla, que tem feito podcasts maravilhosos. Eu depois pude escutar diversos outros, que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que ela faz com os podcasts. E aí eu perguntei para o João, falei, pô, quem é essa pessoa? Quero conhecê-la melhor, quero conhecer o trabalho dela. E aí comecei a escutar os podcasts, comecei a pesquisar um pouquinho e fiquei muito encantado, né, com o trabalho que ela faz e a convidei para estar aqui conosco, então, dividindo esse espaço. Queria que ela se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho, né, da sua formação, do seu contato com a dança, ela que já foi bailarina, hoje trabalha com diversas técnicas corporais, enfim, fala um pouquinho para a Uhum. gente, por favor. Ô, Gilmar, muito obrigada. Eu também estou super feliz de estar aqui, animadíssima para a nossa conversa e agradeço demais o convite. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho com o seu público. Assuntos sobre movimento que nos encantam, né? Então, também quero assim agradecer demais o João. João é um amigo querido. Foi coreógrafo, foi meu coreógrafo, né? Tive a honra de participar da companhia aérea de dança muitos anos atrás. Viramos ótimos amigos. A gente mantém contato, trocamos muito sobre trabalho corporal. Então, João é uma influência maravilhosa. Ele é um talento. Nós sabemos o quão talentoso ele é. E é uma alegria tê-lo aqui ele ter proporcionado para a gente esse encontro, né? Que Sim. a gente vai assim abrindo nossa rede
cada vez mais essa rede positiva de movimento, que é tão importante, né? Principalmente quando a gente afina os pensamentos, pensa parecido. Então, isso é muito precioso Aham. mesmo. Então, muito obrigada E pelo mesmo, né, convite. vale dizer, mesmo quando a gente não pensa parecido, né, é legal para abrir os nossos, Sim, né, claro, poxa, realmente, né, claro. pô, pensa diferente. E aí você pode É, concordar ou complementa, discordar, mas sim. isso enriquece, né? Se a gente É, se a gente só tivesse contato também com quem pensa com igual, a igual, né? arte não É, existiria, né? exatamente, exatamente. A É gente isso vive aí. das nossas oposições, né, Jomar? As Sim, oposições fazem parte do movimento de uma forma geral, né? E eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema da live de hoje, né? Da nossa exatamente. conversa, tem tudo a ver com Exatamente. isso. Muito Bom, legal isso. vou me apresentar rapidamente. Então, eu trabalho com o movimento há mais de 30 anos, né? Sou cria lá, fruto da Escola da Angel Viana, no Rio de Janeiro, onde eu tive a sorte de aprender sobre o corpo, né? Como a Angel mesmo sempre diz, aquela escola não é uma escola de dança, não é uma escola de movimento, é uma escola para seres humanos, né? É uma Uhum. escola que forma pessoas, né? De uma forma mais Aham. integrada, mais completa. Então, é realmente uma inspiração enorme. Então, foi uma formação que mudou a minha vida, a minha perspectiva de movimento. Eu já fazia dança antes e lá eu tive uma percepção completamente diferente do que é movimento, dança, né? Então, pude, inclusive, conheci João nessa época, fui para a Companhia Aérea de Dança nessa época. Então, foi uma formação de muita sorte no sentido de ser afortunada mesmo, de ter participado de tanta efervescência, né? Essa coisa que Isso na foi época década de 90. Estamos foi falando de década de década, 90. na Uhum. verdade, foi final de 80, foi Uhum. 88, para ser mais Aham. precisa. Então Sim. foi por aí, foi nessa época, então tem Aham. bastante tempo, né? E aí eu estava mergulhada na dança, mas também estudei educação somática, né? Tive lá na Angel essa introdução de ver o corpo também pela visão somática. Depois, um pouco depois, me aprofundei nos estudos da técnica de Alexander. Então, sou Uhum. formada, sou professora da técnica de Alexander, o que também foi outra mudança de paradigma, né, para o movimento, me acrescentou muito. Também estudei Feldenkrais, estudei eutonia, consciência pelo movimento. Então, assim, eu tive lá na escola a gente teve, né, a sorte de ter, e tem até hoje, as pessoas desfrutam disso, de ter uma formação muito completa. Então, isso vai realmente abrindo as perspectivas sobre o corpo. E aí eu Uhum. fiz a formação da técnica de Alexander e também comecei a trabalhar paralelamente tanto com dança quanto com a técnica de Alexander. Só que eu me casei jovem, né, muito cedo, e fui tendo os meus filhos, tenho 3 filhos, então fui tendo os meus filhos nessa época. E você Aham. sabe que dança assim, até hoje, né, profissionalmente é uma batalha, né? A questão financeira, a questão da própria dedicação de tempo, né, de ensaio. Uhum. O bailarino, ele para ser de uma companhia profissional, tem que ter essa dedicação exclusiva praticamente a isso, né? É, Eu fui o tendo. Tíndaro Silvano, né, que é um coreógrafo, enfim, amigo também, muito que eu admiro muito, ele fala, você estava falando aí, eu lembrei disso, ele falava conosco quando dava aulas lá para gente, para a companhia, ele falava, olha, ser bailarino não é só ali no horário, o seu horário de trabalho, então tá aqui, você é bailarino. Ser bailarino, você tem que Uhum. ser bailarino 24 horas, Exatamente, né? exatamente. É por Se aí. vive para isso, né? É. Completamente. Uhum. Então, as pessoas falam, né, que os bailarinos são atletas de elite porque estão dentro desse movimento aí de dedicação exclusiva. Uhum. E, bom, e com os meus filhos, crianças na época, eu tive que dividir o meu tempo com a educação somática. Isso, quer dizer, a educação somática foi uma alternativa muito interessante para mim, porque eu pude começar a trabalhar dividindo um pouco meu tempo e estando perto dos meninos, né, Uhum. das crianças. E aí me envolvi demais com isso.
Só que, assim, essa divisão, né, de você dar essa coisa que é bem polarizada, né, assim, bem humana, e você está num lugar e não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né, ou está em um ou está em outro. Então, era ou educação somal, técnica de Alexander ou dança. E nesse lugar eu fiquei muito mais com a técnica de Alexander cada vez mais, né, e fui meio que me despedindo. Sabe aquela coisa mal resolvida que eu devia ter feito análise na época eu não fiz, Aham. para poder resolver essa parada. Então eu fiquei com aquele negócio mal resolvido, mas fui, né? Fui assim mesmo Uhum. para a educação somática. E o que aconteceu foi, nessa época, eu fiz a minha no ano 2000, eu fiz a minha primeira aula de Pilates, 2000 para 2001, assim. E eu já estava sentindo muita falta de um movimento mais yang, né? De uma coisa. Educação somática é maravilhoso, assim, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Elas são complementares, não são assim exatamente comparáveis. Uma está ali como base para a outra, né? Mas eu sentia Uhum. falta mesmo de dança, de movimento, sentia falta de N coisas, né? De muitas coisas. Uhum. E quando eu fiz as minhas primeiras aulas de Pilates, eu falei, nossa senhora, tem muita coisa por trás Uhum. dessa história, dessa aulinha que eu fiz aqui. E aí eu Aham. rapidamente fiz uma das primeiras formações no Rio de Janeiro, o negócio estava começando no Brasil, e então já tem aí 20 para 21 anos que eu trabalho com o método Pilates, né? Foi uma coisa muito, Uhum. muito rápida que aconteceu, assim, uma identificação, porque eu consegui ali ter um trabalho técnico que conversasse com tudo aquilo que eu já tinha visto antes, né? E que não Uhum. brigasse com nada disso, porque seria Sim. muito difícil lidar com uma técnica que não tivesse a ver com tudo aquilo que eu estava trabalhando. Então, com isso, eu iniciei meu trabalho com o método Pilates, fiz 3 certificações internacionais. Hoje eu trabalho com Uhum. a escola Fletcher, represento no Rio de Janeiro a escola Fletcher, que é uma escola que é de um elder, né, um discípulo direto do Pilates, já falecido, Uhum. que foi bailarino da Martha Graham. Então, eu fiz aí uma transição, passando por essas escolas, até chegar, né, conhecer a escola onde conversou mais intimamente com aquilo que já era minha natureza, né? Da Aham. arte, da dança, do movimento. Então, hoje eu me sinto muito confortável. Depois disso, eu fiz biomecânica, especialização em biomecânica, em terapia através do movimento. Enfim, um monte de coisa aí no caminho para Uma longa uma longa. formação, né? Muito Sim. bem. Longa Uhum. e diversa, mas é legal, é o que você falou aí, tudo converge, né? Exato. Uhum. E acaba que, por mais que você parece que se distancia, né? De volta à dança, né? De alguma forma. Sim, sim. É, Fala um isso é um pouquinho. alívio, né? É um Sim, alívio poder voltar para a dança, poder não voltar para esse adianta querer lugar. fugir, não. Não, não adianta. Você fala um pouquinho para a gente da técnica de Alexander. Aham. Eu conheço um pouco, mas tem muita gente que tem curiosidade para conhecer. Algumas pessoas, inclusive, viram a chamada da live, já tinham me perguntado, já tinham mandado mensagens, porque o Pilates é Uhum. mais conhecido, né? Conhecido. Hoje, enfim, cada vez mais difundido e tudo mais. Eu também adoro o Pilates, mas eu queria que você falasse Uhum. mais para as pessoas sobre a técnica de Alexander, por favor. Ai, que delícia. Que bom poder falar sobre a técnica de Alexander, que eu amo também. Bom, a técnica de Alexander é uma técnica de reeducação, embora não tenha nada a ver com RPG, né? Porque toda vez que a gente fala reeducação tem uma pegada assim, né? Aham, Mas não tem nada a ver. É reeducação do corpo e da mente, corporal e mental também. Porque uhum, ela tem um princípio. Bom, Alexander ele foi precursor da educação somática, né? Foi um dos pioneiros da educação somática. Então, a educação somática bebe na fonte, na inspiração da técnica de Alexander até hoje. sim.
só para dizer assim, o lugar que ele ocupa, Sim. né, dentro da educação Tal somática. é a importância, né? Tal a importância. Uhum. E a técnica fala tem vários princípios super interessantes. Eu vou falar assim de algumas coisas. O pessoal que está assistindo, se quiser perguntar, vai ser ótimo. Também porque me ajuda a falar de forma mais objetiva. Uhum. A técnica tem uma relação entre cabeça, pescoço e costas. Então, Alexander chamou esse eixo de controle primário ou controle primordial, que é uma relação que está presente em todos nós, faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então, isso é inato, então isso está presente. Só que toda essa relação de cabeça, pescoço e costas, esse controle primordial, ele vai meio que sendo encoberto pelos hábitos que nós vamos desenvolvendo, né? São aqueles Uhum. bem cotidianos, aqueles que são tão assim, tão interiorizados que a gente nem sabe que é uma mania, que é um hábito, né? Então, Faz de Alexander forma totalmente inconsciente, né? totalmente Sim. Uhum. inconsciente. Então, assim, a própria história do Alexander fala isso. Ele foi ator e declamador, muito jovem, começou Uhum. a ter mais, assim, começou a alavancar a carreira dele e começou a ter mais performances, né? Então ele foi praticando mais essa coisa de estar no palco, de declamar, de atuar e tal. E com isso ele começou a desenvolver uma questão vocal que a voz começava a falhar em situações onde ele estava em performance. Então ele foi tentando ali fazer diversos mecanismos, né, orientados, enfim, de abstinência para parar de falar, para repousar, para descansar, porque ele entendia que aquilo tinha a ver com uma sobrecarga, talvez, né? Sim. Olha só como é que isso vai chegar no lugar da dança e do trabalho corporal, né? Uhum. Então, a sobrecarga foi trazendo sinais para ele de que alguma coisa não estava indo bem e ele foi apresentando esses sintomas. Só que ele teve ali, ele não funcionava, então ele parava de falar, ele repousava, mas aquilo não era o suficiente para harmonizar completamente. Ele teve um diagnóstico médico de intervenção, inclusive cirúrgica, porque era ali a situação que estava apresentada, e ele resolveu não fazer. Ele resolveu, como os pioneiros, né, autodidatas, ele Uhum. falou, não, eu vou aqui, eu não tinha esse sintoma, então ele tomou essa iniciativa de se cercar de espelhos e observar o que ele estava fazendo que ele percebesse ali, ou ele tivesse uma pista de que isso pudesse estar desenvolvendo ou Interferindo. ter Uhum. deflagrado esse sintoma. E aí ele viu que quando ele falava, ele jogava a cabeça para trás, ele elevava o queixo, o nariz e jogava a cabeça para trás. Com isso, ele comprimia a garganta, pescoço e garganta, né? E olha Uhum. só, ele também, claro, foi nos estudos dele, estou contando a história rápida, mas isso durou anos, Aham. né? Nos estudos dele, ele foi entendendo que ele só falava, porque a gente só emite som na expiração. Só quando Uhum. você está expirando é que você está Hum. vibrando. Então ele foi entendendo que essa compressão tinha a ver com a respiração, mas também tinha a ver com o aparato vocal, porque era quando ele se apertava todo, né? E isso era ainda mais forte quando ele estava em performance. Então, quando ele estava lá, só ele se olhando no espelho, era de um grau, né? Sim. E quando ele estava em performance, ele foi entendendo aqui que aquele negócio aumentava muito. Então ele pensou, bom, eu estou aqui jogando a cabeça para trás, né? Estou comprimindo, estou subindo o nariz e o queixo, então simplesmente eu vou parar de fazer isso. E aí é que começou toda a história. Ele pegou esse fio para Aham. começar a entender da onde aquele negócio vinha. Só que quando ele começou a querer parar de fazer, ele não deu conta de parar. Porque ele foi entendendo que por mais que ele se corrigisse,
ele colocasse a cabeça no lugar que ele achava que era adequado, e eu estou usando aqui termos próprios da técnica de Alexander, porque assim, o lugar adequado, a técnica não é corretiva, então já estou colocando isso para a gente entender assim, em que lugar isso fica. Então ele foi tentando se corrigir, só que essa correção não foi dando certo. Por quê? Porque aí ele foi entendendo que jogar a cabeça para trás já era um hábito. Ele fazia isso Aham. habitualmente. Então, ele não Sim. conseguia simplesmente. Que é o que acontece com a correção. Se eu paro, penso, não estou jogando a cabeça para trás, eu vou botar a cabeça no lugar que eu acho que é certo, né? Eu acho que é o Uhum. lugar certo. E aí, daqui a pouco, eu esqueço, porque eu estou aqui conversando com você, e vou fazer a mesma coisa. Então, assim, o Sim. pessoal que está assistindo sabe que se o ombro está na orelha, aí você fala, né, Jomar, quando a gente dá aula, fala assim. O ombro desce aí o ombro, cara. Aí ele vai lá e desce Uhum. o ombro. E daqui a pouco ele Dali a tá pouquinho, ali, exatamente, o já ombro tá lá em esqueceu. cima. Aham. Todo o esforço vai para aquele lugar, né? Vira um hábito. Então, assim como Uhum. esse, tantos outros hábitos vão encobrindo aquela história lá atrás que a gente falou sobre o controle primário. Então, essa relação, ela não floresce, ela não pode ser o que ela tem potência para ser, porque ela está Uhum. encoberta. Eu dei esse exemplo dele para ilustrar, né? A dizer Uhum. que o próprio Alexander, então, baseou seu trabalho em cima disso. Em cima de quê? Em cima de não corrigir, mas de entender que tensão ou que esforço, que nível de esforço ele fazia para sustentar o hábito e o que ele tinha que deixar de fazer, ou seja, não era fazer a mais, era deixar de fazer aquele esforço para que a cabeça Uhum. simplesmente fosse flutuando para cima do pescoço, entendeu? Porque quando eu Maravilhoso. corrijo, eu Uhum. pego um esforço que está aqui e transporto para cá, mas o esforço ele não foi embora. Então, o que ele propõe é você desfazer o esforço. E quando você desfaz o esforço, o que acontece com o seu controle primário? Se alinha, porque é da nossa Volta, natureza esse volta a alinhamento. ser o que é o natural, né? Se Exato, desvencilha do que o hábito criou e do volta hábito. ao natural. Isso é maravilhoso, né? Exato. De eliminar os esforços e não criar um esforço a mais para correção. Isso é maravilhoso. É. E isso vai fundo, né? Porque a gente Sim. vai assim, é como se fosse casca de rola, né? Você tira a primeira, daqui a pouco você vai encontrando outras. Então você vai Uhum. encontrando níveis de tensão que você não se dava conta, né? A musculatura do Sim. pescoço é uma musculatura que tem a ver com controle, né? Com controle de uma forma Uhum. geral. Tudo que eu quero controlar para lá no meu pescoço. E aí, só se a gente, né, se a gente começar a imaginar o que isso quer dizer, você pode pensar que nível de esforço que a musculatura do pescoço carrega. Então, é muito Aham. interessante. Isso vai se desdobrando num monte de outras Maravilhoso. Se a gente pesquisas. exatamente. Se a gente começa a querer transpor isso, traduzir isso para outras questões psicológicas e etc., né? É como você falou, é a cebola que você vai tirando as Exato. cascas, né? Vai tirando as camadas e É, vai cada vez mais fundo, né? Isso é maravilhoso, sim. parabéns. Foi uma verdadeira aula. E me conta, Ai, aí que fiquei bom. curioso aqui, que eu sei que Hum, você, pelo que eu já dei uma olhada, você acabou fazendo o que, né, muita gente fez durante essa pandemia, que é mudar, né, fazer essa migração, digamos assim, das suas aulas presenciais, das suas atividades presenciais para o online, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa passagem também? Como é que pro foi? Como é que online. você sentiu essa, né, a receptividade das pessoas, dos alunos, das pessoas que você atendia, Uhum. né, nesse momento de transição assim? Conta pra gente como é que foi para você isso. Olha, Jomar, primeiro, assim, as mudanças cata, né? Desde quando a Uhum. pandemia aconteceu, as mudanças até agora não param de acontecer. Então, no Sim. primeiro momento, todo mundo pegou no tranco,
desespero total, assim, vamos ver como é que essa coisa pode se transportar para esse lugar online, né? Esse lugar virtual. Mas eu Uhum. vou te dizer que foi uma surpresa muito agradável. Eu tenho, para lá de agradável, né? Criativa, e também, assim, de muito cobertas. Eu tenho cada vez, desde o ano passado, eu tenho turmas que eu criei ano passado, primeiro para os meus alunos. Primeiro eu comecei gravando uns vídeos e colocando no YouTube, naquele primeiro momento que a gente não sabia bem como é que ia ser, né? Até Uhum. organizar as plataformas e tal, e organizar os horários para a gente Aham. entender como é que ia fazer. Uhum. Mas logo depois foi rápido, tudo aconteceu, eu consegui organizar. Então, assim, eu tenho turmas acontecendo desde lá. Desde iniciozinho, talvez final de março, em lockdown em março, né? Acho que final de março eu já estava com tomada já. E aí eu tô com essas turmas até. E muitos eram alunos já, né, que não queriam parar e tal, e a gente queria de alguma maneira manter. E as descobertas que foram acontecendo, tanto para mim como professora, né, como Uhum. orientadora corporal deles, quanto para eles. Foi assim um processo, eu acho que muito terapêutico, de aproximação muito grande, né? Porque todo mundo Uhum. se deu força ali naquele momento. Mas assim, o que eu queria trazer de mais interessante, de descoberta, foi, claro, a gente não usa os aparelhos no trabalho online, né? Porque no Pilates a gente Sim, tem as máquinas, né? Então as máquinas, sim. elas dentro do estúdio, elas têm um apelo muito grande. Porque, primeiro, eu sempre falei que Pilates, o estúdio de Pilates parece um parque de diversão. Quando você entra numa máquina daquela, você fica louco, né? Quer saber, é tanto estímulo Uhum. que dá, assim, esse Aliás, frisson, eu né? você falou aí, eu me dei conta disso. O quanto eu tenho Aham. um desejo infantil de um dia invadir um estúdio de Pilates sem o dono estar perto para poder só brincar ali. Ah, então, pois é. Eu adoraria Só para fazer isso. descobrir, inventar um monte de coisa. É Aham, maravilhoso, exatamente. assim, porque Aham. as molas são algo, assim, realmente com uma capacidade criativa, né? Muito É tudo interessante. muito lúdico, né? É tudo muito É lúdico. muito Uhum. lúdico, é muito lúdico. Mas então a Uhum. gente não tinha isso, né? Mas como eu sempre tive um trabalho de match, um trabalho muito grande de solo, né? De Uhum. trabalho corporal, aí é que tá a Sim. coisa bacana, assim. Eu comecei a botar isso para fora de novo. Porque dentro do estúdio, por mais que eu fizesse isso com as minhas turmas, já fizesse, eu não tinha, assim, como ceder a esse apelo das máquinas que era sempre um apelo, e né, um apelo muito Sim. grande. Mas aí, Sim. quando a gente não tinha isso, a, a criatividade, assim, aflorou de uma forma impressionante. Uhum. E isso aproximou muito as pessoas, né? Fez com que realmente as pessoas se sentissem bem fisicamente, onde tinha espaço para abordar outras coisas, e as pessoas se Uhum. fortalecessem ali, né? Que era essa ideia, né? De se sentirem Sim. fortes, não só no aspecto de malhação, né? Porque também a minha aula nunca teve essa pegada, apesar de ser uma aula forte, mas não era com o objetivo unicamente de malhação, né? É para você Aham. conectar, é para você ter isso num outro nível. Então, isso Sim. foi transportado para o online. E a coisa mais legal assim, que eu descobri foi o quanto no online as pessoas estavam, e eu contribuindo, colaborando com o processo de autonomia que os alunos foram conquistando a partir do processo de aula, né? Uhum. De frequentar Sim. de forma mais recorrente. Então, Uhum. as aulas de grupo que eu dava no estúdio sempre tinha uma coisa. Se alguém, eu falo,
e você não entende muito bem fazendo aula, né? No aluno não entende, dá aquela colada assim pro coleguinha do lado, só para Sim. checar, né? Só para checar se é Aham. aquilo mesmo que ele entendeu. Isso na aula de dança, a gente sabe que acontece pra caramba na aula de dança presencial, né? Sim. Eu Então, só, todo mundo meio que eu só sobrevivi às minhas aulas de balé clássico com essa assim, técnica, né? De encontrar aquele coleguinha, aquela coleguinha que não é é dele que eu vou colar, é chave. dela que eu vou colar. Aham, Exatamente. Isso é básico. é básico. Pois é, o É. olhar amplia, que é uma beleza, né? Aham. Mas no online, não foi o olhar que ampliou. Sabe o que que ampliou? O ouvido. Porque não tem quem você olhar para o lado e colar. Na sua Aham. sala, no seu quarto, você está sozinho. E você teria que olhar para a tela para poder conferir. E dá muito trabalho olhar para a tela, né? Você às vezes está Uhum. longe, tem que posicionar a tela num lugar onde o professor consiga ver você bem. E aí o próprio aluno se vê na tela, não funciona. E Uhum. aí isso teve um aspecto tão interessante, porque o desenvolvimento da escuta para esses alunos começou a ser uma coisa importantíssima, primordial até, porque senando, né, ou melhorando, ou refinando, presencial, onde você tem acesso, toda hora você toca o aluno, né, para dar uma orientada. E se o Exatamente. aluno, e se o aluno Uhum. não entende, o que que você faz? O que que eu fazia? Paro a aula e mostro, né? Depois de Uhum. orientar verbalmente, ele não entendeu, ou alguém não entendeu, ou tem uma dúvida, então para e mostra. Não, tudo bem, no online isso tem esse recurso, existe, mas olha, Sim. muito mais é que a orientação verbal. Então todos eles, né, tiveram que aprender a confiar na sua escuta e Você falou começar uma. a acreditar naquilo que ele estava escutando. A gente sabe. Alonga a pé, estica a pé. Pode falar, pode falar. Não, não, desculpa te interromper, porque você falou duas palavras, né? Uma que eu acho que define perfeitamente essa evolução que a gente teve nesse período, que é a autonomia, né? Eu queria só Uhum, frisar isso, assim, autonomia e uhum, confiança, né? Que é perfeito, assim, e uhum, que resultam, ou uma coisa está interligada com a outra, a uma maior consciência corporal, né? A pessoa ela sim. ganha uma consciência muito maior, né? O que eu vi assim de alunos, alunas minhas Uhum, desenvolverem nesse período mais do que eles tinham desenvolvido em anos, às vezes, de aulas presenciais, né? Em função disso, dessa necessidade de desenvolver muito, muito. os outros sentidos, né? Não depender Sentidos, claro. da cola, não depender do toque do professor, Uhum, né? E sim. como que elas e eles ganharam assim uma. Não é só o desenvolvimento técnico, isso acaba levando ao desenvolvimento técnico, né? Mas Uhum, ganhando até mesmo uma vontade, uma motivação maior ainda, né? Para voltar, no meu caso, por exemplo, da dança de salão, a dançar com o par, porque eles sabem que aham, agora, tendo tanto treinamento individual, né, tanta consciência, tanta uhum, autonomia, como que eles vão dançar uhum. muito, muito melhor ao estarem juntos, né? Melhor, Eu exato. achei muito legal você falando que bateu muito com o que eu penso e com o que eu tenho visto desses meses todos. Mas desculpa, eu te interrompi. Você estava falando de autonomia, de Não, confiança, da é isso. escuta. Isso, isso é uma coisa que só tem se desenvolvido mais e mais, né? Eu, por conta da minha formação somática, eu sempre busquei isso nas minhas aulas mesmo presencialmente. Eu, sinceramente, fiquei Uhum, surpresa o quanto esse ambiente online ele pode ter qualidade, coisa que eu não acreditava antes, né? Por pura ignorância mesmo, né? Por falta de uhum, prática também por não estar nesse, não ter precisado estar. Então, todos, né, a maioria, priorizava esse ambiente uhum, presencial.
Só que, gente, isso Sim. na verdade, como é que eu vou dizer? É um ambiente riquíssimo de possibilidades, embora tem uma coisa aqui que eu não gosto, que é essa visão bidimensional. A gente perde a tridimensionalidade. Então, isso é Aham. uma coisa que dificulta para alguns parâmetros de avaliação, de visão do Sim. movimento, né, de entendimento. A gente perde essa tridimensionalidade, que é uma coisa tão importante no movimento. Mas, Gilmar, eu vou Daqui a pouco. contar aqui Ah. para todo mundo. Tem aqui, eu acho que eu já Daqui a pouco estou nós vendo que vamos estão ter, com comentando certeza, aqui. daqui a pouquinho, tecnologias Mas é né, isso. de 3D, né, de hologramas que vão se Ah, materializar ali na que frente exato. né? Exato. Daqui a pouquinho nós vamos ter esse problema resolvido, eu Isso. acho. E você sabe que uma coisa surpreendente, que a experiência, né, de tantos anos trabalhando presencialmente, também me fez entender que, por exemplo, na tela você sabe, às vezes eu só, o corpício está aqui, todo deitado, né? Aí eu só Uhum. consigo ver isso aqui, ó. O corpício está tão perto, sei lá, ou tá Aham. tão. Só vejo uma parte, né? Aí, embora Sim. tenha orientação, não, coloca ali, mas ver só uma parte, para mim, me fez, o quanto que a parte que eu não vejo, eu entender o que está acontecendo até no lugar onde eu não vejo, só pelo lugar que eu consigo ver e acessar. Sim. Então, gente, Sim. essas descobertas foram maravilhosas, né? Assim, no lugar Sim. da gente, de orientar, de poder ver por trás daquilo que está sendo mostrado, porque a Sim. prática também traz isso, né? Aquela experiência, Sim. aqueles anos todos, né? Vão Maravilhoso isso. trazendo isso. Tem já 2 ou 3 pessoas aqui que pediram para você falar sobre as aulas de movimento consciente. Deixa eu só falar uma coisinha antes aqui, Hum, que tem uma pessoa que volta e meia ela entra nas minhas lives, e é uma aluna antiga nossa, que é a Sandra Barçan. Eu estava para falar com ela há muito tempo, espero que ela ainda esteja aham. aí, mas eu queria falar com a Sandra, que eu gosto muito de te ver aqui nas nossas lives. E volta e meia vai passando o assunto e eu não falo, mas queria te mandar um grande É. abraço e te convidar para voltar a fazer aula conosco, viu? Mas vamos lá, fala Ah, para a que gente das delícia. aulas de movimento consciente, que já pediram aqui umas 3 vezes. Então, as aulas de movimento consciente foram também, são, né, um presente da pandemia, muitos presentes, inclusive o podcast O Som do Corpo também nasceu, foi fruto da pandemia, né? Pois é, E as deixa, aulas de deixa movimento, aqui. Eu falei do podcast no início, né? Então, a é o gente som fala do daqui a corpo. pouco, Fala som com do as corpo. pessoas aí, onde que elas vão encontrar o podcast. O Som do Corpo, ele tá lá no Spotify, né? E ele é a plataforma de Uhum. hospedagem do Som do Corpo. O objetivo principal, né? Assim, a minha vontade, o meu desejo ao criar o Som do Corpo foi poder trocar, primeiro falar do corpo de uma perspectiva somente de técnicas corporais ou de assuntos nesse recorte tão específico, mas de poder entender o quanto o movimento é tema da nossa uma necessidade diária e essencial, né? Mas assim, não só como Uhum. movimento, porque como movimento está em tudo, né? Eu tinha até já aqui deixado na minha pauta mental 2 frases que eu queria trazer, que são frases do Ron, esse discípulo, né, que foi bailarino da Martha Graham. Tem 2 frases que eu acho que são icônicas, né, para a gente falar sobre esse assunto, que é movimento é vida, vida é movimento. Então, é isso. O movimento é muito mais e está muito além das técnicas de dança ou das técnicas de, né, mesmo dança sendo esse movimento tão primitivo, né? Mas assim, o movimento ele é
ele faz parte da vida, né? Então é Sim, isso mesmo, ele tá muito antes disso. Então, quando a gente pensa mais de forma mais ampla o movimento, eu acho que essa coisa de você abrir uma porta para dar mais e mais, para poder saber que todos nós trabalhamos com o corpo, né? Então, assim, a gente que é profissional do movimento fala, eu trabalho com o corpo. Ué, mas e quem não é? E você tem esse instrumento aqui sim, que você usa, você também trabalha com o sim. seu corpo está aí para você usar e da melhor maneira possível. Então, vamos Aham. entender isso, né? E vamos pegar, vamos se apropriar desse instrumento maravilhoso Sim. que é o corpo, para que a gente possa ter mais. O corpo nasceu com essa ideia. Então, lá tem alguns que são indivíduos, né? Assim, são pensamentos ou desenvolvimento de temas é, solos e outros Uhum. trocas com outras pessoas. Oportunidade de chamar, né? Quando eu chamei o João para a gente falar dessa coisa da criação, tem várias pessoas, muitas áreas diferentes que estão ali trocando comigo. A gente está trocando ideias com essa escuta muito receptiva, né, Gilmar? Que é essa Sim. coisa da troca, né? Como você poder ouvir o diferente, da gente poder entender essas relações, mas para a gente também achar um fio condutor, né? Que seja um fio que afine, um fio que fale a mesma língua, para a gente poder desenvolver esses temas. Então vai ser um prazer, se o pessoal quiser ouvir o som do corpo lá no Spotify. Agora, ano passado eu fiz episódios semanais, e agora, esse ano, eu resolvi fazer episódios quinzenais. Então, de 15 em 15 Uhum. dias, às segundas-feiras, sai lá. É só seguir, né? Achar, colocar lá o som do corpo no Spotify e seguir a página, porque aí você já tem a Já vem a notificação. lista de todos que Já estão vem a lá. lista dos Sim. anteriores, Uhum. que são bem Uhum. legais. Tá? Muito bem. E Então fala pra o. gente das aulas do movimento consciente agora, que acabou que Sim, eu interrompi falando é, do podcast. do som do corpo. É. De movimento consciente, eu comecei ano passado porque eu não tinha fechado. Olha que coisa, como é que as coisas são, né? Aí eu não tinha feito aquele pacote do Zoom pagando a hospedagem do Zoom, né? A plataforma. Uhum. Isso foi bem no começo. Então eu dava aula no iniciozinho, comecei dando aula de 40 minutos, que é 45 minutos que a aula Uhum. caía. E aí eu ofereci Sim, como bônus para os alunos que faziam essas aulas de 40 minutos, uma aula que eu botei o nome de Movimento Consciente. Às sextas-feiras, convidei todo mundo que fazia os outros grupos de Pilates, falei, gente, vamos fazer uma aula aqui para nós Pilates de novo, vamos à aula de movimento consciente. E aí eu coloquei assim, né? Eu fui fazendo um resgate do meu trabalho de consciência do movimento, que eu dei aula muitos anos atrás e parei de dar aula porque o Pilates me absorveu completamente. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, foi assim, cada vez mais dentro, 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 até antes sim. da pandemia, para você ter uma ideia, eu trabalhava 12 horas dentro do estúdio, média diárias, né? E ficava Aham. trabalhando sem parar. E aí, quando a pandemia aconteceu, eu até achei bom. Falei, nossa, no início, né? Falei, agora eu vou ficar em casa um pouco, porque eu estava Dá uma quase morando descansada. no estúdio. É, Aham. mas a aula surgiu a partir desse bônus, né? E a coisa foi assim, passou Uhum. um mês e essas aulas foram ficando uma delícia, né? Porque para mim foi um resgate maravilhoso de ter entrado em contato novamente com aquilo tudo que estava, eu nem sabia, estava tão, né, corporal e emocional também, então até hoje. E bom, e aí depois disso a gente resolveu, eu fiz um aulão aberto, chamei outras pessoas e abri um horário que seria um horário para isso, porque também, paralelo, muito rapidamente,
eu fechei o pacote com o Zoom, voltei na hora, e aí falei, bom, agora a gente vou colocar isso como uma aula, quem quiser fazer, vai fazendo. E foi uma surpresa, porque teve uma adesão enorme. Bom, pra você ter ideia, assim, a minha turma tem pessoas de vários lugares, vários estados diferentes, né? Aham. E hoje eu tenho essa, como todo mundo, né? A gente conseguiu romper as fronteiras, de verdade, né? E começar Sim. a acolher pessoas que nunca fizeram aulas com a gente e tal. E aí é um presente, essas aulas são, a turma, tem duas turmas, uma sexta-feira de manhã e outra segunda-feira às 18 da tarde. E elas são um presente. Assim, é um prazer falar dessas aulas, porque muita coisa boa acontece ali. E, e muita coisa, Pois muitas é, descobertas, né? eu fiquei super curioso aqui, porque, Pode né, falar. não somente de você falando, mas as pessoas, os seus alunos comentando aqui, falando super bem dessas aulas de Comentando. movimento consciente, eu fiquei morrendo de vontade de experimentar, quero conhecer, viu? Ah, você é Muito super bem, convidado. Todo mundo, aliás, que está muito assistindo, bem. estão super convidados para fazer aula. É uma aula e tem um momento muito, muito especial que é a troca, né? E aí cada um pode também trazer a sua percepção. Basicamente, é uma aula que tem o seu colchão, né? A sua base na educomática e na técnica de Alexander. A gente trabalha Muito bem, isso, né? muito bem. Deu Basicamente. uma travadinha aqui, o som chegou depois, acho que agora voltou Mas a sincronizar aqui. Enfim, acho mesmo, que vocês estão me muito, escutando aqui, que tinha dado uma defasada aqui do muito som. maravilhosa. Deixa eu ver, agora que chegou o restante da sua voz aqui para mim. A gente falar Ah, que aí o que pode falar. é... Não, porque deu uma defasagem do som e da voz aqui, então Ah, pode seguir pronto. falando. Mas tá me ouvindo? Tô ouvindo, Eu pode queria falar. falar uma coisa de som. Eu queria falar de uma coisa que eu acho super importante. Nós, como educadores do movimento, né, são profissionais, mas para as que não são, eu acho que isso é uma coisa tão importante da gente considerar, porque por mais que eu tenha estudado, por mais que você tenha estudado, e por mais que a gente tenha esse conhecimento, cabe a nós, né, facilitar essa transferência de conhecimento para o praticante, para o aluno, né? Então, uma das coisas é a facilidade do entendimento do que seja, eu acho que com essa ideia, né, de que é isso, como é que eu posso fazer, como é que eu posso virar essa chave para entender o quanto o movimento me traz mais vida, me traz mais saúde diariamente, né? Eu acho que nesse aspecto, Uhum. assim, o papel do educador, do professor, né, do orientador é fundamental, porque eu, pelo menos, assim, faço essa prática até hoje, anos e anos dando aula, mas sempre me atualizo, sempre pesquiso sobre cada vez mais poder facilitar isso para o entendimento do meu aluno, né? Então, Sim. assim, colocar isso numa forma que seja fácil dele entender e que ele não crie uma resistência, principalmente para quem está começando, principalmente para quem não gosta de fazer movimento, né, de uma forma geral, porque tem uma coisa que é que é do corpo, que é do sistema neural, né? Que é a nossa capacidade de adaptação. Então, é a nossa adaptabilidade e a nossa plasticidade.
E isso, Uhum. gente, serve para tudo. Serve para aquela coisa que é boa e serve também para coisa que é ruim. Então, por exemplo, se eu escolho parar de me mover, se eu escolho ficar sentada, agora eu estou de home office, agora eu tenho que trabalhar muito mais sentado, o meu corpo vai se acostumar e vai se adaptar com isso. Assim como a gente se online para trabalhar, para dar aula, assim como a gente vai se adaptando a ficar mais em casa, sair menos, ir menos para a rua e tal. Então, essa capacidade de adaptação, ela é para os dois lados. Cabe a gente fazer consciente para onde a gente quer chegar e para onde a gente quer ir, né? Sim, sem dúvida. Então, pensando nisso, se o corpo se adapta à inércia, menos, menos eu vou querer fazer também. Uhum. E aí Aham. isso precisa começar em algum momento, de algum lugar, né? Para que eu sinta esse desejo de me sentir viva, me mover. Toda vez uma aula, toda vez que eu dou uma aula, eu sinto que a vida, ó, eu me sinto respirando mais melhores emocionais, mentais, corporais, conectado, né? E, inclusive, uma coisa que a gente pratica muito na aula de movimento consciente é que eu vou me sentindo muito mais integrada à natureza também, porque eu sou natureza, assim como todos nós. A natureza faz parte de mim e também eu faço parte da natureza, todos nós fazemos. Então, essa história, né, Gilmar, que é assim, não sei se eu estou aqui viajando muito, né, dentro Não, da. não, você tá perfeito. Inclusive, bate muito, coincidentemente, né? Coincidentemente não, é natural que fosse assim, com o que a gente andou falando em algumas das últimas lives aí, com Uhum, diferentes em diferentes contextos, mas querendo dizer o mesmo. Né? Numa live que eu fiz com a uhum, psicóloga Renata Borja, onde a gente falou, né, da necessidade do movimento, né, para o bem-estar, para a saúde física e emocional das pessoas, né, da uhum, live que a gente fez com o Vitor Costa, que trabalha com diarioquinesis e que falou muito assim, em outras palavras, o mesmo que você disse por último aí, que é maravilhoso, assim, que né, que eu achei muito legal isso, né? Se você se habitua ao não movimento, aquilo se torna natural, aquilo se torna até confortável, entre aspas, para você, né? exato. Então, Uhum, essa retomada do movimento, retomar o hábito do movimento, é isso que a gente tem batido muito na tecla, de diferentes maneiras, falando de diferentes formas, e as pessoas, eu acho que elas se uhum, habituam, algumas pessoas, infelizmente, se habituaram a essa questão assim, não, eu estou em casa, né? A academia está fechada, o estúdio de pilates não está funcionando, né? A escola uhum. de dança não está funcionando, então o negócio é eu ficar sentado aqui de É. frente para uma tela de televisão, para uma tela de computador, para um celular. E não, Uhum, né? A gente falou tanto aí dos benefícios de tantas as possibilidades que tem para a gente se movimentar em casa, né? E até mesmo uhum, o que? Não, eu não gosto de ficar na frente do computador, eu não me habituei às aulas online. Aí também eu sempre faço a pergunta, né? Você não se habituou, mas você experimentou realmente o suficiente, né? Você conectou o seu celular, o seu computador num equipamento mínimo de som ali para te proporcionar uma qualidade de som aham, melhor, né? Você experimentou sim. jogar a imagem ali na televisão, que aí você consegue enxergar maior. Então, assim, as possibilidades que a tecnologia te traz de ampliar essa experiência, né? Que às vezes por desconhecimento Uhum, técnico ali, né? Você fica restrito a uma telinha pequena, a um som ruim, quando você pode uhum, facilmente, né, conseguir um som melhor, uma tela maior, e aí sim, beleza, experimenta, ok. Tá, não é, gostou? Beleza, respeito. Mas ainda assim, não deixe de se movimentar, né? Não precisa ser, às vezes, sim. na aula de movimento consciente, na aula de dança, no Pilates, em casa, ou online, o que quer que seja. Mas movimente-se de alguma forma, né? Não se Uhum, habitue uhum.
a ausência de movimento, porque isso é que é ruim, não é não? Isso é que é nocivo. É porque Exato. se a gente não se movimenta, a gente vai, assim, tem uma parte da gente que vai ficando triste. É porque a gente não faz essa relação, né? A gente fala, claro, o pessoal que corre, por exemplo, né? Tem uma liberação de serotonina que vai fazendo, que vai dando aquela onda, né? E que vai Aham. viciando, assim, de uma certa maneira, vai deixando a pessoa motivada a voltar, querendo, se ela não tem aquela dose, ela quer aquela dose, ela vai buscando e tal. E aí, o movimento é isso também. Se você não tem isso, você vai deixando de estimular muitos processos químicos, né, que podem fazer você se sentir melhor, né? Mas aí Sim. também a gente vai se acostumando, se acomodando com isso. Vai ficando nesse lugar de como é? É aquela história da acomodação, né? Sabe Aham. aquele ditado que fala, os incomodados que se mudem? A gente se Uhum. muda pelo desconforto. Então, na verdade, Sim. assim, quando eu me incomodo, tem alguma coisa ruim, que me mexer da Aí a cadeira, gente sair troca de desse lugar, lugar né? para poder. A gente troca de lugar. Então, assim, é ruim, Aham. mas é bom, né? É ruim porque incomodou, Uhum. mas o disso vai fazer você mudar o seu olhar, vai Uhum. fazer você mudar a sua perspectiva, vai fazer você levantar da cadeira e andar e fazer alguma coisa, né? Aham. Porque é bom que as Aham. pessoas não se conformem com isso, com esse lugar de estarem Sim. acomodados no lugar. E acho, né, que porque é uma percepção distorcida. O Alexander falava são distorcida. A gente acha que está com coisas que estão sendo pressionadas, que não estão funcionando com o espaço. Aí, quando você cria espaço, é que você vê, nossa, quanto que eu estava aqui comprimida, me perdendo assim de qualidade, né? Perdendo de qualidade, mas só quando você chega nesse outro lugar é que você começa a ter essa perspectiva diferente para poder Sim. comparar. A comparação, às vezes, no caso, ela é ótima, né? Porque ela faz você ver aquilo que você não tinha e faz você Uhum. pode ser ganho, né? Mas de novo, né? Não é só, a gente não está falando só de articulação, de funcionamento respiratório, porque isso é muita coisa, né? Isso já é muita coisa. Mas a gente está falando de espaço mental, de emocional, a gente está falando do Uhum. ser que nós somos, né? Integrado com os vários corpos, com os corpos sutis, que é o corpo mental e emocional. Então, está tudo isso relacionado. E se a pessoa está se sentindo triste, ela precisa ser, né? Se ela está deprimida, ela precisa se mover. Se ela se sente cansada, ela precisa se mover. Se ela está alegre, ela vai querer se mover, né? Então você vê qual é a Uhum. sintonia do movimento. É essa, vibra aqui, ó. Se eu estou alegre, eu É. quero me mexer, Não, quero essa, conversar. essa fala é maravilhosa, né? Se ela está triste, ela precisa se mover. Se ela está deprimida, ela precisa se mover. E uma coisa que outro dia a gente Uhum. chegou nesse ponto na live, acho que foi com a Renata Borja, é também o quê? Mas se eu estou triste, eu não tenho vontade de me mover. Mas se você se move, né? Isso Você muda faz. isso. Exatamente. Então, às Exato. vezes, não é de dentro Uhum. para fora, às vezes é de fora para dentro mesmo, né? Ou seja, na Sim, medida que você aham. se força, né, até mesmo a gente falou sobre isso, a se colocar numa postura de maior confiança, né, você transmite essa mensagem para dentro, né, de maior confiança. Então, na medida que você, Sim. né, ok, eu não tenho energia, não tenho vontade de me movimentar, mas se você se forçar um pouquinho a se movimentar, você vai
ganhar essa energia, né? E eu não sei se você Uhum. concorda comigo, mas a minha mãe fez uma pergunta aqui, que a minha mãe, aliás, parabéns para você, eu sempre digo isso nas lives que ela aparece, porque ela só aparece em algumas, são as muito bem Ah, é? escolhidas que ela aparece. Opa! Minha mãe, que é fundadora da Mimulus e tudo mais, ela estava Ai, falando que aí, e delícia. como lidar com a dor? Eu vou adiantar a resposta aqui sob o meu ponto de vista. Eu acho que para lidar com a Aham. dor também é através do movimento. Sem movimento, a dor não vai se resolver. Concorda? Absolutamente. O movimento cura. O movimento cura. Então, claro, se você tem uma crise ciática, né? Estou indo lá assim para um extremo, você Sim. vai precisar de movimento, mas talvez um micromovimento. Quando você está Uhum. em crise, quando você está numa crise neural, né? Como é uma crise ciática, de compressão neural, você precisa ter um movimento adequado Sim. e tratar de forma adequada. Então, para toda dor, há um movimento adequado. O que não rola de jeito nenhum é você se mover de forma desconectada com o seu corpo. Então, aí você tem que ampliar a sua escuta, mas, assim, o princípio da medicina oriental, né, eu acho bem bacana, porque de novo, aquela história de facilitar o entendimento. E eu acho que isso, a moxa, Bustão, quando você faz ou acupuntura, você já fez, né, Uhum. moxa? Sabe o que Sim, é? sim. Uhum. Uhum. Vou falar aqui para o pessoal que não sabe, que é queimar um tipo, artemisia, né, na maioria das vezes, tipo um incensozinho, uma ervinha em pontos específicos, né? O acupunturista faz, bota um foguinho ali e aquilo vai. A moxa bustão é extremamente anti-inflamatória. É assim, eu respondo super bem para moxa e é anti-inflamatório. Por que que é anti-inflamatório? Porque você ali aquecendo aqueles pontos específicos dos meridianos chama uma irrigação sanguínea para aquele lugar de dor que vai modificar toda aquela estrutura de edema, né, num Sim. caso de uma torção, sei lá, de uma disfunção qualquer onde tem a dor, né, articular ou muscular e tal. Então você traz ali a condição de irrigação sanguínea. Aquilo Sim. ali faz com que a autorregulação do corpo, né, seja ativada. Então, você começa a fazer com que essa história ali funcione, o seu próprio organismo vai responder para o processo de restabelecimento. Então, o movimento adequado, ele faz isso. Ele vai lá, naquele lugar, ou no corpo como um todo, né? Porque eu acredito que o movimento, ele não é, assim, às vezes já dói aqui no meu pé. Aí você começa a mexer aqui em cima, falando, não, mas não é aqui que está doendo, não, é lá Vai no meu pé que está resolver. doendo. Bom, Uhum. mas não é isso, a gente não pode ver o corpo pelo microscópio, né? Sim. Tem imagem que a gente usa tão interessante no Fletcher, a gente usa bastante essa imagem, que é assim, ó, quando eu olho a árvore, eu não quero chegar tão perto a ponto de olhar só a folha. Eu quero me Uhum. afastar para olhar a árvore inteira. Uhum. Então é isso, assim, não dá para olhar só o pé. Eu preciso olhar esse corpo como um todo. Eu preciso ver, assim, porque muitas relações de dor, elas dizem que estão lá no pé, por exemplo, né? Elas dizem respeito às questões corporais. Às vezes Sim. também é uma dor cervical, mas se você não alinha o pé e não organiza essa base, você está Uhum. traçando todo Sim. um caminho tortuoso para cima. Então, o movimento adequado, ele inclui o corpo como um todo e ele restabelece essa autorregulação, né? Que dentro da psicologia, dentro da medicina, de uma forma, são processos super importantes que a gente
tem que, de novo, apropriar, né? Então, eu preciso entender que o meu corpo, ele tem essa potência, ele é capaz de atuar nessa autorregulação desde que, sim, eu me abra para determinados intervenimentos, né, que possam servir aqui Uhum. de estímulo para que eu ache os lugares, né? Esses lugares que eu preciso. Então, Maravilha. definitivamente, o movimento cura. Cura tudo. As dores emocionais também. Quer dizer, não posso dizer assim que cura, porque aí tem uma galera que fala, ah, essa cura não, né? Mas assim, cura no bom sentido, né? Ele Sim, ajuda sim. a curar. Ele é junto, ele não é isolado, não é separado, mas ele é junto com tudo. Então ele faz Sim. parte desse todo, né? Eu respondi, mas eu acho que Sem sim, eu dúvida. queria tornar Com fácil, né, esse certeza. entendimento. Com certeza. Você falou, falando sobre a árvore, né, de olhar o todo, e me lembrou uma que eu acho maravilhosa, uma fala do José Saramago, que inclusive foi uma das referências, uma das fontes de inspiração para o nosso espetáculo Âmago, que é o mais Uhum. recente aí, que antes da pandemia, que ele fala que ele se lembra de quando isso ele fala naquele um documentário maravilhoso do João Jardim que se chama Janela da Alma, que eu sou Ah, apaixonado por ele. E uhum. ali o Saramago Uhum. dá um depoimento que ele diz que quando ele ia ao teatro, quando criança, em Lisboa, que tinha aqueles camarotes reais, então sempre muito bonitos, olhando lá de baixo, o acabamento em ouro, etc. Ele achava aquilo lindo, maravilhoso. E um dia ele estava na Uhum. parte de cima do teatro e ele viu o camarote real por trás. Então ele estava acostumado a ver lá de baixo, Uhum. tudo lindo, dourado, então ele viu por trás e ele foi ver que por trás ele não tinha o acabamento, ele era cheio de teias de aranha, ele era todo quebrado, enfim, que era a parte que não era vista lá por baixo, né, pelo público do teatro. E aí ele fala que ele tirou uma grande lição daquilo, né, que para você conhecer algo realmente, há que dar-lhe a volta. Né? Eu acho isso maravilhoso, né? Você ter essa visão do Uhum. todo, Do né? todo, E enfim, sim. tem tudo a ver com isso que a gente estava falando. Carla, olha, a gente poderia seguir aqui por mais umas 3 horas, viu? Te escutar é maravilhoso, Nossa por isso eu Senhora. recomendo mais uma vez que as pessoas escutem lá os seus podcasts. Eu queria te agradecer muito, Ah, muito, que muito. Para quem delícia. entrou depois, se quiser assistir essa live de novo, ela fica salva aqui no nosso Instagram. Convido as pessoas a Uhum. seguirem não somente esse Instagram, mas o Instagram da companhia também, que é o Instagram da escola, que é esse onde vocês estão, Mimos Dança, e também tem o Instagram da Uhum. companhia, Mimos Cia Uhum. Dança. Né, os nossos lá no YouTube, no canal do YouTube também, essas lives elas ficam salvas lá, então todas as nossas lives estão lá e depois vocês podem Uhum. recomendar para as pessoas irem lá assistir o canal do YouTube da escola e também tem o canal do YouTube da companhia. Em algum momento que você estava falando aí, me lembrou também, né? A gente falando do movimento, as pessoas se movimentarem em casa. No último sábado, a gente teve um baile online, que foi muito legal, muito legal. Sábado, 8 da noite, nos reunimos, alunos, um DJ Hum. tocando música gostosa. E como que, né, mesmo cada um ali na sua casa, alguns sozinhos, outros com o seu par, com o seu companheiro, a sua companheira, como que a gente se divertiu e o que era Ah, o motor imagino. dessa diversão, né? O movimento, né? Era ali, ninguém estava ali Aham. parado, cada um estava se movimentando e do seu jeito, como queria. Então, assim, foi Aham. um momento de uma energia muito, muito gostosa. Queria agradecer as pessoas que estiveram conosco lá nesse baile de sábado e convidar aqueles que não conhecem o nosso trabalho, o trabalho da Mimos, para que se juntem as nossas atividades, as nossas aulas. A gente tem, como eu estava dizendo, combina muito com o que a Carla disse, essa aula com o professor Vitor Costa, de Gyrokinesis, quem quiser experimentar. E hoje, agora, está acontecendo uma aula, uma turma nova, uma aula inaugural, uma turma nova com o professor Gustavo. Coincidiu com essa. Desculpa, tinha tocado um alarme aqui. Coincidiu com essa nossa live, mas fica o convite semana que vem, quem quiser fazer Ah. essa aula às 20 horas. Tem algo mais que você queira acrescentar? Fique à vontade, a palavra é sua para a gente encerrar, Carla. Ah, eu adorei. Quero agradecer você.
pelo convite, pela oportunidade da gente poder trocar aqui tanta coisa bacana, né? E agradecer as pessoas que... Estou vendo aqui vários comentários, não li nada. Será que tem pergunta aqui pra gente? Sei lá. Mas você estava de olho aí, né? Eu não li nada. Mas estou Sim, sim. gostado. E também vou deixar meu Instagram, que é... Eu trabalho com, com Pilates, né, online, com aulas para profissionais e movimento consciente, né, para que queiram desconstruir um pouco essa ideia da aula fica demais, né, para entender um pouco do como é que é esse trabalho. Podia fazer uma troca, hein? A gente Quem podia sabe? promover aí uma aula para a companhia. Já Essa tinha ideia, até né? anotado aqui algumas coisas, ó. Opa, então vamos ver. Vamos E lá, vamos lá. aí, estão todos convidados para o Som do Corpo. Vai ser uma alegria poder ter vocês como ouvintes e colaboradores, né? Dando feedback também, que é muito bacana. E é isso, gente. É um convite para o movimento, né? Não deixem ficar parados de jeito nenhum, porque só para complementar, ninguém chora, ninguém fica triste abrindo peito. Não, as coisas elas são como elas são. A gente chora com o peito fechado, cabeça. Esse estado não é um estado que permanecer assim, né? Então a gente tem uma estrutura tão evoluída, né? Durante milhões de anos para a gente chegar em cima dos dois pés e das duas pernas, né? Com uma coluna maravilhosa, com uma engenharia inigualável, né? De músculos, Uhum, articulações, ossos, direções, vetores, com essa liberdade de uhum. movimento que a gente precisa descobrir também, né, Gilmar? Precisa se apropriar Sim. disso, precisa saber que isso é potente, o quanto eu também me sinto potente à medida que eu me aproprio desse corpo, que muda todo dia, porque todo dia a gente envelhece, todo dia é um corpo novo que sente diferente, que tem atravessamentos, que troca com as coisas o tempo todo que estão acontecendo. É impossível a gente não se afetar com isso. Então, vamos acolher esse afeto, né? Mas vamos produzir aqui um corpo que possa resolver as situações também, né? Ou minimamente ajudar a resolver essas situações. Porque é isso, a gente está no jogo, a gente está na vida, a gente está atuando e está tudo dando para a gente. Passa por nós, sai. Entra e Uhum. sai. O perigo é que fica, né? Entra e fica, você não Aham. tira a tampa, fluir. E o movimento ele Uhum. abre a tampa do ralo para a gente poder trocar e inovar dentro das coisas todas que a gente está vivendo. É uma dica, mas também uma mensagem, um convite para que as pessoas se sintam motivadas, porque é possível a gente começar em qualquer momento da vida, em qualquer da vida, do seu, né, assim, de falta de forma, de toda a frase do Fletcher que eu não falei antes, todo corpo é bonito. Então ele falava assim, transcendência estética, não tem que ficar, a gente está se libertando de tanta coisa, vamos deixar bem. Todo corpo é bonito, Uhum. É isso aí. sim, se ele for, todo corpo é potente, todo corpo pode, né? Então isso deixa a gente Isso. mais bem, não é? Muito Muito bem, obrigada, Carla. Gilmar.
Teve Foi uma alguns... ótima conversa. Eu que agradeço muitíssimo. Teve alguns momentos que até algumas pessoas comentaram aqui que picotou um pouquinho a sua fala, então teve uma defasagem da imagem com a voz, mas eu acho que deu para, enfim, deu para acompanhar tranquilamente. Te agradeço muitíssimo mais uma vez, tá? Um abraço enorme, tá bom? Um beijo. Agradeço uma vez mais também todas as pessoas que nos acompanharam aqui, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, algo que não foi Muito respondido, coloca lá no nosso obrigada, Instagram, no João, Instagram da que fez Carla, e a esse gente segue se contato. falando e se encontrando, mesmo que Tá. virtualmente. Um beijo! Valeu! Isso.